Nascido escravo, Martim Lutero. Capítulo 3. O que Lutero pensava sobre o ensino de Erasmo. Argumento 11. A abordagem de Erasmo sobre Malaquias, capítulo 1, versos 2 e 3. Agora, precisamos voltar para o segundo dos dois textos que você admite que talvez dê apoio à minha posição sobre o livre-arbítrio, embora você realmente negue que assim seja. Qual é o seu argumento? Lemos em Gênesis capítulo 25, verso 23. E o mais velho servirá o mais moço. E a sua explicação é algo como: corretamente compreendida, esta passagem não diz respeito à salvação, pois Deus pode querer que um homem seja um servo e um mendigo, sem que seja rejeitado para a salvação eterna. Que mente escorregadia você tem ao tentar escapar da verdade, mas você não pode escapar. Pense no uso que Paulo fez desse texto em Romanos capítulo 9, versos 12 e 13. Estaria Paulo torcendo as Escrituras ao mesmo tempo em que lançava os fundamentos da doutrina cristã? Certamente que não. Jerônimo ousou comentar: as coisas têm uma força nos escritos de Paulo que não possuem em seu contexto original. Jerônimo pôde dizer tal coisa, mas isso não prova nada. Pessoas como Jerônimo nem compreendem Paulo e nem os trechos bíblicos por ele citados. Não posso concordar que Gênesis capítulo 25, verso 21 e 23 refira-se somente a uma pessoa que serve a outra. Contudo, suponhamos por alguns momentos que assim fosse. Mesmo assim, podemos perceber que Paulo citou corretamente a passagem, para demonstrar que não havia mérito nem em Jacó, nem em Esaú. Paulo estava discutindo se o que foi relatado a respeito dele foi obtido pelos méritos do livre-arbítrio. E mostra que não foi assim. Tudo fora determinado antes que eles nascessem. Os comentários de Paulo sobre Gênesis, capítulo 25, verso 23, não devem ser entendidos como se envolvessem mera questão de serviço humilde. Estão envolvidas questões de salvação eterna. Jacó fez parte do povo de Deus. A promessa feita a ele incluía tudo quanto pertence ao povo de Deus: a bênção, a palavra, o Espírito Santo, a promessa e o reino eterno de Cristo. Isto é confirmado em Gênesis, capítulo 27, verso 27, e versículos seguintes. Por conseguinte, a nossa resposta a Jerônimo é que todas as passagens citadas pelo apóstolo têm mais força em seus contextos originais do que em seus comentários. Como em Malaquias capítulo 1, verso 2 e 3, que Paulo também cita: Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos meus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Você, Erasmo,
tenta de 3 maneiras diferentes escapar do claro sentido dessas palavras. Na primeira, você diz que não podemos entender literalmente essas palavras, porque o amor e a ira de Deus diferem do amor e do ódio humanos, não tendo neles qualquer traço de paixões humanas. Ora, todos sabem que o amor e a ira de Deus não se assemelham às paixões humanas. Porém, a questão com que ora nos defrontamos não requer que perguntemos como Deus ama ou odeia, mas por que Deus ama ou odeia. Porém, visto que você prefere desviar a atenção para como Deus ama ou odeia, vejamos, por um momento, se isto colabora com a sua posição. De fato, não a ajuda em nada. O amor e a ira de Deus não estão sujeitos a alterações, conforme ocorre conosco. Em Deus, ambos são eternos e imutáveis. Foram fixados muito antes que o livre-arbítrio fosse possível. Vemos nisso que nem o amor, nem a ira de Deus espera pela reação humana, mas antecedem a mesma. Isso se torna ainda mais claro quando perguntamos por que Deus ama ou odeia. O que poderia ter feito Deus amar a Jacó ou odiar a Esaú? Certamente, não por qualquer coisa que eles tivessem feito, pois a atitude de Deus para com eles foi estabelecida e declarada antes mesmo de terem nascido. E não havia muita atuação do livre-arbítrio naquela ocasião. A sua segunda tentativa para escapar do claro sentido das palavras é que você diz que Malaquias não parece estar falando da ira mediante a qual somos eternamente condenados. Você sugere que Malaquias está falando apenas das dificuldades experimentadas aqui na Terra. Uma vez mais, esta é uma sugestão caluniosa de que Paulo está usando erroneamente as Escrituras. Novamente, vejamos que a tentativa de escapar do sentido claro das palavras ajuda a sua posição. Sem dúvida, o ponto de Paulo nesses versículos é enfatizar a completa ausência do mérito ou do exercício do livre-arbítrio. Mesmo que Paulo esteja somente tratando com coisas experimentadas na terra, ele continua usando uma ilustração apropriada da vida de Jacó e Esaú. Seja como for, é falso sugerir que Malaquias refere-se somente a coisas experimentadas na terra. O contexto da passagem demonstra que seu propósito é repreender o povo de Israel, porque eles não correspondiam ao amor que Deus tinha por eles. O amor de Deus envolvia mais do que as bênçãos terrenas, pois esta passagem mostra que o nosso Deus é o Deus de todas as coisas. Ele não se contentava em ser um Deus que recebe uma adoração parcial, a quem se oferecesse um animal doente, o dilacerado, o coxo e o enfermo. Malaquias, capítulo 1, verso 13. A verdadeira adoração a Deus deve ser prestada de todo o coração, alma, entendimento e força, pois Ele é Deus tanto aqui como no mundo vindouro. Em todas as ocasiões, em todas as questões, em todos os tempos e em tudo quanto se faz. A sua terceira tentativa de evitar o pleno significado de Malaquias, capítulo 1, verso 2 e 3,
consiste em afirmar que Malaquias quis dar a entender que Deus ama a alguns seus e odeia a outros. Você diz que isso abre o caminho para a incredulidade por parte de alguns dos judeus, e que, em vista disso, eles merecem ser cortados. E também pensa que a sua interpretação abre o caminho para a fé de outros judeus, e que, mediante essa fé, eles merecem ser novamente enxertados na boa oliveira. Você não sabe o que está falando. Sei perfeitamente bem que os homens são cortados por causa da incredulidade, enxertados pela fé, e que devem ser encorajados e motivados a crer. Entretanto, isso não tem nada a ver com crer ou não crer através do poder do livre-arbítrio. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos argumentos.